No vídeo anterior, nós relatamos a morte, né, desencarne, né, de Maria Madalena e como foi o estado de perturbação que ela ficou após o desencarne, quem ela encontrou depois, como foi, né? Essa passagem que ela fez, né, depois da morte dela. E eu relatei em alguns momentos o ódio que ela nutria por Judas. E que, inclusive, Judas não teria se enforcado, como normalmente a gente, comumente, né, nós conhecemos a história de Judas, que ele se enforcou. E ela relata aqui que não, né, que ela viu ele se jogando, né, do precipício. Inclusive, ela, deixa eu ver aqui, ó, Suicídio de Judas, que eu anotei. No livro, ela não chama de Judas, o nome dele é Isaac. E Maria Madalena tinha uma mediunidade muito exacerbada, ela tinha grande sensibilidade, ela tinha poder mental, ela era paranormal, ela fazia curas, né? E ela se desdobrou e viu e ouviu a morte de Judas, né? E ela relata assim no livro, um ruído surdo, como de um corpo que se chocasse contra as pedras e que fosse rolando por um despenhadeiro até chegar ao fundo do abismo. Ao sentir que ele tinha morrido, tive o desejo de vê-lo. Ela queria vê-lo porque ela achou o proceder dele um ato muito heróico. Por que eu estou chamando a atenção, alertando em relação a Judas e esse sentimento dela, né? Que ela achou heróico ele ter se suicidado, ter se matado, porque ela odiava demais Judas, pelo proceder dele em relação a Jesus, né? Ao homem-Deus. Ele havia planejado a traição, entregue Jesus aos seus inimigos, e esse ódio que ela tinha de Judas, vai acompanhá-la durante algumas encarnações depois. E uma das missões que ela vai ter é de conseguir perdoar Judas. E Jesus vai cobrar aí muito dela. Não sei se cobrar é a palavra certa, né? Mas Jesus vai estar lembrando-a o tempo todo. Eu te perdoei. Eu te perdoei. Eu já te perdoei. Você acabou com um homem, matou um homem e uma filosofia que tinha que ser implantada. Você ceifou isso antes do tempo. Mesmo assim, eu te perdoei. Então, assim, Jesus fica o tempo todo lembrando do perdão, a necessidade do perdão, do perdão, do perdão. E esse ódio que ela tem por Judas, acaba acompanhando-a. Então, ela tem um misto, assim, de ela saber que ela precisa perdoá-lo, e aí, por isso que ele fica muito próximo nas próximas encarnações dela, que nós vamos ver aqui. Inclusive, nessa próxima vida que ela vai ter. Mas antes de nós entrarmos nessa vida agora, que eu vou relatar, que é a próxima reencarnação de Maria Madalena, ela faz um capítulo aqui, um adendo, falando, né, sobre a vida que ela teve de Maria Madalena. Por quê? Porque no livro ela não fala assim, eu fui Maria de Magdala. Mas você vai ler e você vai tirar todas as conclusões pelos relatos que ela dá, né? Então ela fala assim, ó, ela chama o livro aqui que essa encarnação próxima que ela vai ter é como se fosse uma pausa na caminhada. Porque não vai ter tanto sofrimento, tanto trabalho, não teve... não é uma vida que ela tem, é uma vida mais calma, é uma vida mais tranquila, né? Porque a última vida dela realmente foi bastante pesada, né? A última existência dela. Mas ela relata assim, ó, falando sobre a vida de Maria Madalena. A existência que acabo de relatar tem produzido várias impressões entre os filhos da terra. E realmente, né? Quando a gente fala em Maria Madalena, a gente
tem inúmeros filmes, livros, histórias, né? E a vida dela realmente produz uma impressão muito forte na gente, né? Tem sido aceita por uns com o mais vivo interesse e repelida por outros com desgosto e desagrado, por terem encontrado falta de inferência em alguns acontecimentos e na própria narração truncada nos episódios mais interessantes. Realmente, em minha narrativa, as personagens não estão bem delineadas, pois não era meu intuito falar delas. Por quê? Por que ela não fala o nome de quem era o governador, o nome de Judas, o nome de Maria, o nome de José? Por que ela não dá os detalhes disso? Porque isso não era a intenção dela, né? O meu único propósito era contar a história de meu espírito, as suas quedas, as suas ascensões, os seus estacionamentos, os seus êxtases, os seus delírios, as suas vertigens, tudo, enfim, que dissesse respeito ao meu eu. E ao ocupar-me das outras, embora as outras personagens, né, algumas delas tenham sido consideradas pela humanidade como espíritos superiores, relatando espíritos superiores de Maria, de José, né, de Pedro, que eu falei para vocês que depois da morte de Jesus, pela minha interpretação, ela sai com Pedro para fazer a peregrinação e levar a palavra de Cristo, né? Como ela dizia, ele não queria adoração, ele queria trabalho. Então, e as mulheres não podiam andar sozinhas, né? Elas tinham que ter sempre com alguém. Então, o Pedro se propõe, porque ele fala que é um dos companheiros mais velhos e tal. Então, assim, eu tive essa impressão que era, mas aí é a minha impressão só. Tido pela humanidade como espíritos superiores. Como o meu propósito não era descrever a sua história, mas a minha, não fui fiel cronista de todos os fatos que dizem respeito a esta ou aquela personagem. Assim, só me referi a elas nos pontos que mais me impressionaram, que mais influência exerceram no meu futuro. Então, ela dá uma explicação aqui do livro que é super interessante, que ela está dizendo assim, olha, eu não quero enganá-los, eu suprimi muitos fatos porque não dizem respeito, eu quero fazer um relato da minha vida, eu não quero aqui falar do que Maria fez, como é que era a relação de Jesus com Maria, né? Ela só fez algumas considerações, né? Bom, e aí nós vamos para a próxima encarnação dela, tá? Que é mais uma encarnação de Maria Madalena, em que ela, então, vem numa família com pais muito amorosos, e ela fala, inclusive, que é uma refrigeração, uma encarnação que como se fosse um refrigério, né? Porque é uma vida mais calma, é uma vida mais tranquila, ela vem com pais muito amorosos, né? Um pai e uma mãe que lhe dão carinho, que lhe dão amor. Ela está muito diferente daquela encarnação quando ela começou com Maria Madalena. Lembra que ela era apelidada de réptil, inclusive, que ela tinha que se arrastar pela sua sobrevivência, que os pais não davam bola, que eram extremamente humildes. Nessa encarnação, ela vem com esse refrigério, ela vem dessa família amorosa, né? Onde ela é muito amada, ela é acolhida, né? E em determinada etapa da vida, ela se apaixona, realmente ela ama o marido dela, se apaixona, ela se casa e ela tem, se eu não me engano, foi 7 filhos, deixa eu dar uma olhada. Sim, ela tem 7 filhos com esse homem, né? Em determinado momento, essa mãe dela falece, desencarna. Depois de um tempo, o pai dela desencarna. Nessa encarnação,
ela é muito amada, ela não fala o nome dela aqui, mas ela é muito amada pelos filhos dela. Ela faz inúmeras curas, os filhos, e à medida que ela envelhece, os netos a reconhecem com esse poder. E ela relata sobre cada um dos filhos, ela relata sobre os seus netinhos, ela ama esses filhos, ela ama os netos, né? Ela tem, ela faz muita cura dos netos. O neto, ela conta assim que o netinho chega perto dela, ela está deitada e o netinho está com dor, e daí ele chega e fala assim: ah, vozinha, se você colocar a mão, né, no meu abdômen, eu sei que a dor vai passar, a dor vai ser curada. E aí ela faz, coloca a mão e o menino, a dor para. Então, assim, ela faz curas. Ela trabalha naquela comunidade com uma vida tranquila, feliz, amando o marido, sendo amada pelo companheiro, ela é amada pelos filhos, pelos netos, então ela tem uma vida muito tranquila. É como se fosse uma pausa. Todo aquele sofrimento que ela passou como Maria Madalena, ela agora está tranquila, ela está bem, né? E como a mãe dela, e ela vê a mãe dela desencarnou, e como ela tem essa paranormalidade, ela vê a imagem da mãe. E quando ela olha, ela amava essa mãe, né? E a mãe a amava também, a relação dos dois era amorosa, né? E quando ela começa a olhar para essa mãe, ela começa a ver essa imagem da mãe, e a mãe vai perdendo as configurações femininas. Presta atenção. Por isso que eu comecei falando do vídeo do vídeo falando de Judas, né? Vai perdendo a configuração feminina, vai adquirindo aspectos masculinos. E aí ela fala assim, ó, um aspecto, e a mãe vai se transformando, perdendo aquele envoltório de mulher e adquirindo um aspecto masculino. E ela fala assim, ó, um aspecto masculino peludo e repugnante. Ela via o pai, e o pai sempre amoroso, o pai sempre apoiando-a, sempre do lado dela, sempre lhe dando energia, lhe dando força. Quando ela via a mãe, ela tinha essa repugnância da mãe. E muitas vezes, quando ela tentava, em sonhos de desdobramentos, que ela tentava chegar até essa mãe, a mãe corria, a mãe fugia dela. E aí, um dia, o que aconteceu? A mãe fugia dela. Então, um dia, o que ela fez? Ela se concentrou, ficou concentrando na imagem da mãe, e daí ela conseguiu vislumbrar que a imagem da mãe dela, que se transformava nessa figura masculina repugnante, peluda, era, na verdade, Judas. Então, Maria Madalena teve uma vida contemporânea de Judas, odiando-o, e numa vida seguinte, numa reencarnação que nós não sabemos o tempo aqui, tá? Entre uma e outra, ela vem como filha de Judas. Eu queria só ver aqui, porque eu quero ver se... Deixa eu só dar uma pausa aqui, que eu só vou pegar exatamente o trecho em que ela fala dessa revelação e como ela achava repugnante isso. Pronto, olha só. Ela faz o desdobramento, né? A mãe já tinha falecido, e ela está lá
vivendo a vida dela, e aí ela tem esse desdobramento, né? E nesse desdobramento ela vai até uma fonte, que é aquela fonte em que ela conheceu Jesus, que depois ela vê Judas conversando lá com os sacerdotes lá para fazer a traição, né, e tal, mas ela vai então a essa fonte e a minha atenção foi desviada para um homem odioso, um ser miserável e maldito. Era o desgraçado do Isaac, que falava com uma mulher lá, afastando-se e aproximando-se dela. Então, Isaac estava lá conversando com uma pessoa, com uma mulher, e Maria Madalena, nessa outra vida, que nós não sabemos o nome dela, vai em desdobramento até aquele local. E ela identifica, então, o Judas lá conversando, né? Rindo horrivelmente quando se afastava. Eu o chamei e disse-lhe. Então, ela foi e chamou ele e disse: por muito infame que tenha sido, se é verdade que foi minha mãe, venha a mim. Não sei por que ela perdeu a sua formosa envoltura e se cobriu com a sua maldita roupagem. É um mistério que não posso desvendar agora, mas se de fato foi minha mãe, venha a mim. Então, ela tem esse desdobramento, ela vê Judas lá na fonte conversando, rindo, horrível, repugnante, e ela já tendo aquela concentração que ela fez, que ela viu aquela transformação da imagem, né, da mãe dela, amorosa, acolhedora para a imagem de Judas. Então, nesse desdobramento, ela vem e fala assim: se é verdade, eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei como que você, uma pessoa tão amorosa, se transformou, tomou a roupagem da minha mãe, né? Mas se é fato, vem até mim, não fuja, vem aqui, eu quero conversar com você, né? E daí a resposta dele, né? E o espírito de Isaac chorava e corria, impulsionado pelo desespero. Mas, apesar da distância, eu o via perfeitamente, distinguindo-se junto dele o belo rosto de minha mãe, que me disse por fim: não me chame mais. Eu trabalho para você, mas não a quero, pois como espírito cumpro uma lei e nada mais. E afastou-se dizendo ainda: adeus, até outro dia. Voltarei a você e ainda vou ser-lhe útil, como agora eu fui. Quer dizer, como mãe, né? Ele foi útil, ele conseguiu, mas os dois tinham uma relação bastante complicada, né? E aí ele foi, o rosto cobriu-se com uma nuvem, né? Muito longe, a figura de Judas, sem que ela pudesse compreender o que havia se passado, né? Que era a mãe e era Judas ao mesmo tempo. Bom, até que ela saiu desse momento de desespero que ela estava, né? E uma voz então veio a ela e falou assim: acorde, né? Desperte e cumpra os seus deveres na atual existência, fazendo com que todos acreditem em um só Deus. Ame-o sempre e dedique-se às suas obras. E assim ela fez. Então, o que nós sabemos desta nova vida de Maria Madalena é que ela teve Judas como sua mãe, confirmou isso após a morte, né? E ela desencarna, então, envolta com seus netos, ela morre bem velhinha, com seus netos, com seus filhos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui nessa vida que eu possa destacar. Não, de fato, ela morre mais velha, velhinha, cercada pelos filhos, cercadas pelos netos, teve uma vida muito feliz, muito tranquila, foi uma pessoa muito amorosa,
recebeu, então, Judas como a mãe dela, e depois que ela desencarna, ela morre bastante feliz, tá? E quando ela está na erraticidade, depois que ela desencarna, ela continua, ela vai procurar Judas para saber como que ele está, tá? E ela diz que ela via, ela descreve assim, eu via aquele desventurado que não encontrava pai e mãe que o quisesse receber na terra. Por quê? Porque Judas tinha que reencarnar. Só que diz que ele procurava alguém que pudesse recebê-lo como pai e mãe e que não encontrava ninguém que o quisesse, né? E aí eu vou relatar aqui que ela na erreticidade, ela fala assim que ela acompanha Judas, mas que existia uma distância entre eles que era incompreensível para nós aqui na Terra, né? E ela via a angústia dele, o desespero dele, porque ele era extremamente desventurado por não encontrar pai ou mãe que o quisesse na Terra, né? E ele era obrigado a voltar para reencarnar, né? E passado muito, muito tempo, as portas sempre estavam fechadas para a sua reencarnação. Ninguém o queria, ninguém, diz ela. E aí ela relata algo interessante, que numa noite de libertinagem, certo? Ele acaba aproveitando uma porta, uma brecha que se abre, e ele reencarna, uma rameira acaba ficando grávida, né? Que é bem como ela fala assim, ó, encarnou-se numa rameira, né? Que isso foi esse descuido e que ele acaba reencarnando por uma rameira que não queria ter filhos e acaba que quando ela dá à luz, ela se desfaz daquele ser incômodo para ela, aquele estorvo, como ela chama, ela joga a pobre criança a uma esterqueira, né? E poucos instantes depois de nascer. E aí esse bebê acaba desencarnando, então assim, ele reencarna, tem uma breve reencarnação ali, mas acaba desencarnando numa situação bastante precária, né? E aí, Maria Madalena observa isso tudo, ela vê de longe, né? E ela fala assim: olha, quanta sombra, quanta degradação, pobre Isaac, em que estado horrível tornou ao espaço, porque daí ele desencarna como bebê num estado muito ruim, né? E ela diz assim que ela conversava com ele, mas ele não podia ouvi-la, né? A distância deles era incompreensível para nós terrestres. Mas se ele não ouvia, não conseguia ouvir a voz dela, ela dizia para ela mesma ouvir. Ela odiava, mas ela estava muito penalizada do estado em que Judas se encontrava. E daí ela disse assim, ó, verdadeiramente compadecida, disse: ninguém o quer, pois eu o quero. E aí isso é muito importante porque nós vamos ver que na próxima encarnação que ela vai ter, ela cumpre essa promessa, né? Então, na próxima encarnação que ela tem, ela cumpre a promessa de querer Judas perto dela novamente. Nós vamos ver que ela teve, então, uma encarnação Maria Madalena, contemporânea de Judas. Na próxima, Judas vem como mãe dela. E ela tem uma encarnação tranquila, uma vida em família feliz, e na próxima encarnação ela novamente reencarna aí como Judas e como uma figura, dessa vez também bastante conhecida nossa, que nós vamos ver no próximo vídeo então.